Vocês estão? Tô aqui de manhãzinha na cidade de Lamego, em Portugal, e vou contar para vocês como tem sido esses meus 8 meses, cerca de 250 dias, aqui nessa terra lusitana tão linda, tão boa para mim, como tem sido, que é Lamego, Portugal. Eu peço então que vocês aguardem no vídeo, que eu vou contar para vocês como tem sido minha vida nesses 8 meses. E quais são minhas expectativas para o futuro aqui em Portugal? Lenha, eu trabalho. É muito frio. Só. Então eu resolvi fazer o vídeo aqui dentro. A neve ela é muito bonita, mas é muito frio. A mão começa a ficar gelada, então a gente acaba não conseguindo gravar algo aí com qualidade. Tá certo? O objetivo desse vídeo é informar a vocês que eu vou retornar com os vídeos, não de uma maneira muito frequente, né? Porque, como eu já mencionei a vocês, meu trabalho me demanda muito tempo, me demanda muito esforço, então eu não consigo voltar de uma maneira assim muito frequente. Então quero dizer para vocês como tem sido esses meus primeiros 250 dias, né? Aqui em Portugal, aqui em Lamego, esses 8 meses. Passar para vocês algumas percepções que eu tenho tido do país, se para mim compensou, se valeu a pena, alguns aspectos positivos, outros aspectos negativos, bem como também o que eu tenho conseguido, o que eu tenho conquistado nesse tempo aqui em Portugal. Essa é a minha experiência no norte de Portugal, na cidade de Lamego, com 48 anos de idade, morando sozinho, tá? Então, uma experiência diferente de quem de repente vem com família ou outras configurações de pessoas, ou outra localidade, enfim, isso diferencia bastante, tá? Eu diria para vocês que a parte ruim que eu tenho sentido nesses 8 meses aqui de Portugal é, sem dúvida alguma, a questão do frio e da chuva, principalmente na parte do inverno. No meu caso, isso está estreitamente ligado à questão do meu trabalho, porque eu trabalho sob o tempo. Então o frio e a chuva, isso potencializa demais. Não é um friozinho de andar de casaco, passear, é um frio de trabalhar. No vídeo específico sobre os meus trabalhos de inverno, eu vou falar mais sobre essa questão que envolve, que é a questão do frio, da chuva. Uma outra questão que eu tenho tido um pouco de dificuldade são as pequenas adaptações do dia a dia. Portugal, apesar de ser um país na Europa, um país muito bonito, de pessoas boas, um país, vamos dizer assim, de primeiro mundo, existem algumas pequenas adaptações que nós brasileiros acabamos tendo um pouco de dificuldade no nosso dia a dia. Estar também só, viver só aqui nos traz algumas dificuldades. Por exemplo, quando a gente não está bem disposto e precisar, por exemplo, ir para um hospital. Eu, graças a Deus, nesses 8 meses, a minha imunidade tem sido ótima. Eu não tenho tido nem resfriado sequer, apesar do grande frio, mas estar sozinho aqui é um aspecto negativo, porque também, apesar de, no momento de urgência, a gente não ter praticamente pessoas às quais a gente pode recorrer, a gente tem a questão da solidão. A gente está longe das pessoas que a gente mais ama, a gente tem que restabelecer um novo ciclo social, novas amizades, novas pessoas que farão parte do nosso dia a dia, farão parte do nosso ciclo social, farão parte da nossa vida. Uma outra questão que eu tenho notado nesses 8 meses de Portugal é a subida da inflação.
Eu sei que no Brasil não está nada fácil, eu sei que está difícil. Eu estou falando aqui de governo A ou de governo B, mas com essa guerra na Ucrânia e até mesmo a questão pós-pandemia, eu tenho notado a alta dos preços. Eu tenho notado que vários produtos que eram um valor, hoje já estão bem mais caros. Eu tenho conseguido manter o meu padrão de vida, mas é um padrão de vida simples, básico, tá? Mas a gente consegue. A gente correndo atrás, a gente consegue, desde que a gente se adeque, né? A gente se adapte, se adeque aos gastos nesse momento de dificuldade e no final acaba dando tudo certo. Um aspecto ruim, né? As pessoas falam assim, as pessoas aí, você sempre diz que elas são boas. Sim, elas são boas. Eu tenho conhecido, claro, algumas pessoas chatinhas, né? Nos meus 8 meses tem gente chata também. Isso mostra que é um país de pessoas, assim como no Brasil, pessoas que têm defeitos, que a gente tem que saber conviver com os defeitos. Mas existem sim pessoas com seus defeitos, pessoas chatas, nem tão legais, mas eu ainda tenho tido uma boa impressão das pessoas daqui, né? E lembrando que quando eu falo de pessoas, eu não estou me referindo a questões relacionadas somente a trabalho. Eu tenho outros ciclos de relação aqui em Portugal, então o meu ciclo de pessoas ele não se refere somente à questão do trabalho, tá bem? Ele se refere também a pessoas de outros ciclos que eu convivo. Mas uma coisa que eu tenho notado também nesses 8 meses de Portugal é a confusão em relação à mulher brasileira. Ainda eu noto que existe um estereótipo, uma confusãozinha aí relacionado à mulher brasileira. As pessoas ainda têm aquela impressão sobre a mulher brasileira de que é uma mulher mais fácil, de que é uma mulher muito acessível, vamos colocar assim. E eu como brasileiro, você que está aí no Brasil, você sabe que não é bem assim, né? Então assim, eu noto no meu dia a dia, em vários locais que eu circulo, de que ainda existe uma certa animosidade sobre a mulher brasileira e essa pequena confusão. Só que só de mulheres o Brasil tem mais de 10 vezes a população de Portugal. Então é muito comum em que, por exemplo, em casos de prostituição, tem bastante brasileiras. Por quê? É o país no mundo em que mais se fala português, né? São mais de 210 milhões de habitantes. Então, óbvio, se você vai que existirão, nos casos de prostituição aqui em Portugal, muito mais brasileiras do que portuguesas, japonesas, angolanas e etc. Tá bem? Isso são apenas percepções que eu tive nesses 8 meses. Os aspectos ruins que de uma certa forma me incomodam um pouco, têm me incomodado um pouco, cada qual com a sua proporção, cada qual aí com a sua importância. As partes boas que eu tenho tido nesses 8 meses, eu diria a vocês, não há sensação mais gostosa no mundo do que você morar num outro continente, do que você morar num outro país e você ir numa padaria e você ir num supermercado e as pessoas falarem português. Aqui se fala obrigado, com licença, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui você vai em qualquer ponto comercial, você conversa com o José, com a Maria, Antônio, Francisca. Aqui você tem todos os nomes que a gente tem no Brasil, a gente tem aqui também. E isso a gente não teria em nenhuma outra parte do mundo. Aqui eu cheguei, eu sempre falo, né, eu tive a sorte pela minha preparação, eu cheguei e tive minha documentação de uma maneira rápida. Souza, obrigado. Souza me ajudou com o NIF, me ajudou com o NIS, rodou o dia comigo para conseguir 3 documentos num dia só. Eu tive a sorte de conseguir um trabalho rápido, um arrendamento rápido, com senhorios maravilhosos que querem saber se eu estou ou não passando frio.
Senhorios que deixam às vezes na porta da minha casa uma sacola com um presentinho, com chocolate. Em que país do mundo vocês teriam um tratamento assim? É muito fácil a gente às vezes criticar um país em relação ao outro quando a gente só analisa o aspecto financeiro. Eu não vim aqui para ostentar iPhone, ostentar carro. Vocês nem saberão quando eu adquirir bens aqui ou se eu já adquiri. Por quê? Porque esse não é o meu objetivo aqui. Esse é um lugar bonito, belo, de estações bem definidas, um lugar que tem múltiplas oportunidades de visitação, dezenas e dezenas de igrejas. Eu moro na cidade em que existe a igreja mais velha de Portugal, com mais de 1.400 anos. É um belo lugar. É um lugar que você acaba se sentindo um pouco em casa. Em Portugal, você acaba se sentindo um pouco no Brasil. Não confundam. A bagunça que às vezes existe em algumas áreas do Brasil, país que eu amo, que é o meu país de nascença, não existe aqui. Mas claro, existem também defeitos e qualidades em relação às pessoas, né? Prevalecendo aqui aquela questão da honestidade, a menor frequência de um querer passar o outro para trás. Então digo a vocês, apesar da dificuldade do trabalho árduo, apesar de algumas dificuldades que eu já citei anteriormente, existem muitas e muitas partes boas também. Não ter voltado para o Brasil em meio a um cenário de tantas pessoas estarem voltando, para mim já é uma grande conquista, pois eu vim sozinho. Não sei até quando estarei sozinho. Quem sabe nos próximos meses eu tenho alguma surpresa? Não é? Vencer sozinho em Portugal não é uma tarefa muito fácil. Não é uma tarefa fácil, porque você está só. Você só conta com você e com Deus. E com algumas pessoas boas que aparecem no trajeto. Eu tive algumas pessoas boas que apareceram no meu trajeto. Os meus senhorios. Souza, Esmeralda, Vitor, Tânia, pessoas que me deram trabalho. Fabiano, um brasileiro que eu acabei encontrando sem querer indo ao mercado, que tem tentado me ajudar em questões particulares. Obrigado, Fabiano, se você estiver vendo esse vídeo. E outras pessoas mais. Morar num país que, apesar de ter pessoas também, algumas desagradáveis, isso é normal, tem pessoas muito boas que têm me ajudado. Isso mostra também que não é um país perfeito. Nenhum país é perfeito. E apesar de sentir muita falta de algumas coisas no Brasil, como por exemplo o clima tropical, é muito bom você estar num país que você vê em vários detalhes coisas que lembram o seu país, como o nome das pessoas, a sua língua e outros detalhes mais. Isso ameniza um pouco a saudade, que mesmo através das redes sociais que a gente pode matar a nossa saudade, não é a mesma coisa que estar presencialmente. Mas acaba sendo um alento, acaba sendo um conforto em meio à solidão de estar num local em que não é o seu lugar de origem. Eu vim por algo maior. Eu não vim para ostentar bens. Eu não vim para mostrar o que eu comprei, o que eu adquiri. Eu vim para algo, uma realização pessoal. Eu vim para poder ter a sensação de estar em outro país, mergulhar na cultura do país. Por isso digo a vocês, venham por algo maior. Vocês sim poderão melhorar as suas qualidades de vida. Vocês sim, com bastante esforço e trabalho, poderão adquirir bens materiais a mais do que vocês têm no Brasil. Mas venham por algo maior. Tentem descobrir dentro de vocês o que lhes motiva a ir para outro país. Fora questões de status, o que te motiva a sair de um continente para o outro, além das questões materiais. Aqui em Portugal, eu realmente entendi. Aqui em Portugal, eu realmente tenho sentido no meu dia a dia
a força da palavra resiliência, a força das palavras foco, força e fé. E vocês que ficaram no vídeo até agora, eu queria deixar a mensagem de que não é fácil, mas é possível. Acreditem em vocês, acreditem no sonho de vocês, busquem, mas se planejem, para que vocês possam realizar o sonho de vocês da melhor forma possível, sem ilusões, só com verdades. Tá certo? Obrigado para quem me acompanhou até agora no vídeo. Fiquem com os floquinhos de neve caindo aqui no Lamego, Portugal. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem com Deus. Muito obrigado e sigamos em frente. Tchau, tchau.